Então, espera um minuto aí, porque falta Tá assim. Se é muito tempo para a gente falar nada Já está aqui. indo, já está indo. Ih, Já está, olha lá. Nós já estamos aqui entrando ao vivo, pessoal. Beleza. É isso aí, tá? Para quem já está entrando com a gente aqui, é um prazer ter vocês conosco aqui, tá? E nós estamos aqui nesse bate-bola, nesse aquecimento aqui, né? Para saber o que vai rolar nessa conversa aqui muito interessante com a Mércia, com o Adelino, né? Nós estamos só aquecendo ainda, hein, gente? Né? Daqui a pouco a gente já entra para valer, tá? E vamos que vamos aqui, né? Aquecimento dos motores. Aquecimento dos motores. Com esse friozinho aqui, né, a gente precisa realmente tá aquecendo, né? Aquecendo a garganta, aquecendo tudo aí, né? Mas hoje até que não está muito frio, não. Está gostoso hoje. Uma noite gostosa. Bom, é verdade, né? Então, eu estou com uma tossinha aí, vou pedir desculpa ao pessoal, espero que eu não tussa, mas está até com a aguinha aqui, minha proteção, tá? Por favor, me perdoe. não, mas tá indo. Isso faz parte, essa mudança de tempo, né? É uma coisa de louco, né? A gente de repente esquenta, de repente esfria e a nossa voz vai embora mesmo, né? Não você protege, você faz de tudo, mas a gente acorda, pelo menos na nossa região aqui, a gente acorda com 14 graus. Aí, durante o dia, lá para as 3 horas da tarde, você vai lá, está 26 graus. Aí, de repente... As 4 estações em um só dia aqui. Exatamente. De repente, baixa tudo aqui, né? Então, é uma loucura isso. Não tem como... Haja garganta para a gente ficar assim, bem, né? Então, para mim, pega muito. Eu tenho que fazer uma inalaçãozinha. Eu não sei vocês aí, mas eu tenho que me preparar um pouco antes, porque senão a garganta vai dando, vai mal aí, né? Vocês estão falando tanto na garganta que agora já estou testando aqui para ver se ela está boa. É isso aí, vamos testar a garganta dele. É isso aí. Todo mundo tossiu? Pronto. Aquele bichinho do ran-ran, né? É verdade. E não adianta, por mais que quanto mais você quer evitar, parece que mais ele aparece, né? Não é verdade? Verdade, então, verdade. É isso aí. Eu preciso ver se eu acho aqui, enquanto eu estou com vocês aí, eu preciso ver se eu consigo entrar na página das perguntas e dos participantes aqui, que eu não estou conseguindo entrar aqui, né? Então, porque senão eu vou ficar sem poder olhar as perguntas das pessoas que vão estar fazendo aqui para enriquecer um pouquinho mais o nosso trabalho, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo ver aqui exatamente quem que tá participando. Bom, justo hoje que a casa ia estar cheia, ia ter um monte de gente ouvindo a gente aí, olha aí. Zé Adelino. Então, rapaz, você viu só? Por algum motivo aqui, né? Ele não estou conseguindo achar aqui, né? As perguntas, infelizmente, aqui. Mas, bom, vamos que vamos aqui. Eu vou tentar entrar pelo meu celular aqui. Quem sabe a gente consegue ver. Aqui pelo celular estou conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Agora pelo celular eu consigo ver aqui, gente. Ah, é? É isso Tira aí. só o som do celular, então, para a gente não ouvir o eco. Isso aí. Não, já está sem som, está preparadinho, tá? E agora deu as 8 horas aí, então a gente já vai poder estar pronto para começar, né? Então, a gente já está vendo aqui o pessoal cumprimentando, dando boa noite, né? Então, vamos oficialmente começar o nosso encontro e
dando uma boa noite a todos que vão participar conosco aqui, né? Bom, quem não me conhece, meu nome é José Hélio Contador Filho, ou famoso, mais conhecido como Zé Hélio, né, pelos amigos, e a partir de hoje eu vou estar revezando um pouquinho esse trabalho junto com o Passarinho, que tem feito isso de uma forma brilhante até hoje, né? Então a gente vai dividir alguns bate-papos eu vou fazer, outros bate-papos ele que vai fazer. Então a gente vai estar revezando, né? E é um prazer muito grande poder participar. Já participei do bate-papo como convidado 2 vezes, mas agora participar, tá ajudando na mediação, né? E hoje nós temos nossos super convidados, né? A Mércia. Boa noite, Mércia, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. E o Adelino. Boa noite, Adelino, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. E obrigado, né, por todos aí nos deixarem entrar nos lares de vocês, com as suas famílias. É um prazer e uma honra. Estamos aqui. É isso aí. É muito gostoso a gente poder estar entrando aqui, fazendo esse bate-papo, falando da doutrina espírita, né? Buscando esclarecer, buscando incentivar e ajudar as pessoas. Isso é muito gostoso. E a gente vai, nesse primeiro momento, buscar também, né, uma conexão, pedir para os amigos espirituais que nos acompanham, pedir para aqueles que ajudam e são os trabalhadores espirituais do Semeador, né, que organiza esse evento, que eles possam estar nos ajudando, nos inspirando, para que a gente tenha uma boa noite de bate-papo e um bom esclarecimento para todos aqueles que vão estar com a gente aqui. Tá? Bom, hoje é o nosso programa número 10, né, o episódio 10, né, da segunda temporada já, então a gente está avançando bastante. E o tema que nós vamos falar hoje é a importância do atendimento fraterno e do evangelho no lar nesses novos tempos, né? Então, a gente está passando assim por momentos de muitas mudanças, com esse isolamento social, que a gente vai e volta, né? As pessoas estão ficando assim muito preocupadas, muitas não sabem direito o que tem que fazer, porque são tantas mudanças que ocorrem que o pessoal fica meio perdido, né? Então, esse momento assim de pandemia, ele está trazendo grandes mudanças, principalmente naqueles atendimentos que nós fazíamos pessoalmente na nossa sede do Semeador, né? O Semeador recebia centenas de pessoas lá, praticamente todos os dias, fazia atendimentos maravilhosos e, de repente, tudo isso foi cortado, né? Pelo menos todos os presenciais, né? Muitas coisas voltaram de uma forma online, né? Algumas palestras, encontros, grupos de estudo e tal, e alguns trabalhos a gente conseguiu também trazer para um momento online, né? É claro que o atendimento fraterno, a gente vai esclarecer melhor sobre isso, e o evangelho no lar, né, como ele já era feito no lar, ele continua sendo no lar, mas o atendimento e o suporte que é dado pelo semeador, isso pode ser feito online, e tudo isso nós vamos saber a partir de agora, quando eu vou pôr o Adelino e a Mércia aqui para falar muito mais do que eu, né? Então, eu acho que antes de a gente ir especificamente nos atendimentos online e o que mudou, eu acho que seria legal a gente falar para esse público que está ouvindo a gente, explicar um pouquinho o que é o atendimento fraterno, explicar um pouquinho o que é o evangelho no lar, as suas importâncias, tudo, de uma forma geral. E aí depois a gente vai entrando nos detalhes sobre isso daí. Tá bom? Quem começa aí? A Mércia, o Adelino? Deixa as meninas primeiro, né? A Mércia, ali. Então vamos lá, Mércia. Vamos começar falando do atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno, ele é muito importante para a casa espírita, porque é a porta de entrada, é por onde as pessoas chegam, né, pela primeira vez, estão ali carentes, necessitadas, sofrendo, precisando conversar com alguém, querendo conhecer a casa, e aí eles são encaminhados para o atendimento fraterno. Muitas dores, né? Nesse momento, às vezes surgem muitas dores, muitos sofrimentos, pessoas chorando, pessoas precisando desabafar, falar com alguém, porque o que a boca cala,
o corpo fala, né? Não sei se você já conhece essa frase famosa. Então, às vezes, a pessoa precisa desabafar e falar com alguém. Então, o atendimento fraterno serve para isso. É, também, no caso, o atendimento fraterno, ele também nos ajuda, o grupo espírita ajuda a direcionar aquele assistido para um passe, para qual assistência ele precisa naquele momento. Porque alguns vêm com problemas espirituais, mas outros vêm com problemas físicos, outros vêm com problemas financeiros. Então, cada um vem com um problema diferente. E o atendente, né, aquele do atendente fraterno, ele vai poder encaminhar para um passe, para um curso, se a pessoa está precisando de esclarecimento, para o Evangelho no Lar, que depois vou deixar o Adelino explicar melhor o que é isso que eu estou dizendo, né? Então, esse é o propósito, é a função do atendimento fraterno, o encaminhamento e, ao mesmo tempo, o acolhimento das pessoas. Quem pode procurar? Todo mundo. Várias vezes. Às vezes eu procuro numa semana, eu desabafei, falei, fui encaminhado para um passe, mas na semana seguinte eu preciso de novo. Pode ligar, pode buscar o atendimento, complementando aquele... enfim, buscando ajuda para aquele outro momento que a gente está necessitando, né? Quem atende? Pessoal, todos os atendentes fraternos fazem curso antes de serem atendentes. Então, não é só assim, o pessoal da casa do semeador me atende. Não, eles fazem um curso, eles fazem todos os cursos da casa, aí eles são convidados a fazer o curso do atendimento fraterno, onde eles vão estudar bastante os passes e vão estudar também as pessoas, os problemas que são comuns de chegarem na casa. Então, esse atendente fraterno, depois que ele faz esse curso, ele vai fazer um estágio, vai estagiar com os companheiros mais antigos, e aí sim ele vai ser encaminhado para o trabalho. Então, é esse o trabalho nosso do atendimento fraterno. Ah, legal. Muito bem. Daqui a pouco eu vou puxar mais um pouco de você aí, Mércia. Segura um pouquinho aí. E aí, Tá. Adelino, conta para gente do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é interessante, né? Mesmo no nosso meio espírita, entre nós, às vezes, não necessariamente ele é bem entendido ou praticado. Às vezes nós perguntamos, não só às vezes para um assistido, ou mesmo entre nós, e aí, você faz o Evangelho no Lar? Ah, faço, eu leio o Evangelho, eu oro bastante. Mas o Evangelho no Lar, então, estou falando, eu leio, eu oro, tal, não. Então, não necessariamente isso é o Evangelho no Lar. Está errado fazer isso de forma nenhuma. Está mais do que certo, tem mais do que continuar mesmo, né? Mas o Evangelho no Lar, ele tem alguma disciplina. E com essa disciplina, nós atingimos aí uma série de objetivos, né? O principal objetivo do Evangelho no Lar, sem dúvida nenhuma, é o estudo do Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus e em família, né? Se possível. A gente fala se possível porque às vezes a pessoa ou mora sozinha, ou então na família não necessariamente as pessoas elas aceitam fazer o culto do Evangelho, esse estudo do Evangelho, e a gente não deve de forma nenhuma pressionar ninguém, de forma nenhuma. Existe um tempo para tudo. Então, nesse estudo e com essa disciplina, nesse processo, o que acontece no nosso lar e conosco? Nós acabamos, primeiramente, refletindo sobre aqueles ensinamentos de Jesus, não é? E nós começamos a trabalhar aqueles ensinamentos, que é o mais importante. E quando que é feito ali em família, é até interessante, porque depois que você lê um trecho, você reflete o quanto que se pratica aquilo, quanto eu preciso fazer aquilo, e às vezes existe até um acompanhamento ou uma cobrança entre os familiares sobre aquilo que foi aprendido. Não é? Então, o primeiro ponto é o refletir. O que acontece ali é uma reflexão. Acontece uma harmonização de nós, do nosso lar, não é? É desligado ali energias que possam estar ali atrapalhando
E ali nós estamos com a espiritualidade. A espiritualidade vem ali para nos assistir naquele momento, não é? Nós assistimos também alguns irmãos que estão ali, que às vezes até nós trazemos, né? Inconscientemente, irmãos desencarnados, enfim. E ali são assistidos com aquele estudo, com aquelas energias todas. E ali também a gente faz as vibrações para onde manda o nosso coração, para aquelas pessoas, para aqueles lugares que estão precisando, né? Bom, os passos principais, isso é muito interessante a gente falar, que ele teria que ser feito numa sequência mínima de uma vez por semana. E por que eu falo mínimo? É normal a gente falar, o evangelho uma vez por semana, é uma frequência mínima, né? Mas quando nós sentimos que o nosso lar ele está necessitando de uma assistência maior, de um tratamento melhor das energias, ou um dos membros ali, podemos aumentar essa frequência, né? De uma para duas vezes ou até mais, mas sempre com a mesma disciplina, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. E por que isso? Porque assim, todos nós de casa temos aquele horário, colocamos nas nossas agendas, e também tem as agendas ali do plano espiritual, né? Que eles vêm naqueles dias para nos assistir. Nós recomendamos que seja usado o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o Novo Testamento, é o Evangelho de Jesus, mas Kardec fez uma coisa fantástica ali, a forma como que ele colocou os textos, só os ensinamentos de Jesus, né? Isso nos dá uma forma muito interessante de entender Jesus e aquilo que ele quis passar para nós. E sem contar que ali estão as explicações de Kardec da espiritualidade. Bom, como fazer? Uma vez por semana, ou conforme nós falamos da frequência, a família se reúne, ou a pessoa ali num lugar onde não vai ser atrapalhada, né? Coloca uma aguinha que vai ser fluidificada, faz uma prece, uma ligação, a gente orienta até para que pegue um livrinho desses de mensagens curtas, abra ao acaso aquele livrinho, porque talvez a gente caia exatamente numa mensagem que a gente precisa talvez ouvir e refletir naquele dia, naquela semana, não é? Aí, depois de refletir, lê-se um trecho pequeno do Evangelho, sempre em sequência. Nós estamos falando de estudo do Evangelho, sempre em sequência. Do primeiro capítulo até o último, sempre na sequência. Analisa-se aquele tema, né? Aquele trecho, e aí depois uma vibração e uma oração final, e está feito o Evangelho. Estamos falando aí entre 20 e 30 minutos, não mais que isso, porque senão começa a atrapalhar o dia a dia nosso, né? Então, é importante, é um recurso que nós temos super importante, que nós devemos de utilizar sempre, e principalmente, aí a gente entra depois agora para analisar, o quanto que isso ajuda os nossos assistidos, né? É por isso que no atendimento fraterno, nós sempre orientamos a pessoa para que ela faça algumas coisas. O Evangelho é uma delas, porque sempre existe ali a importância de a pessoa fazer alguma coisa por ela. Não é ir na casa, uma varinha de condão, ou então com a assistência que nós temos lá, os passes, que as coisas às vezes se resolvem. A participação de cada um de nós é o mais importante. E o Evangelho no Lar, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta, é um recurso que nós temos para fazer e a casa orienta como fazer o Evangelho. Legal. Bom, a gente vai voltar aí. Deixa eu voltar para a Mércia. Pode completar. Complementa, Mércia. Depois eu vou voltar no outro ponto, mas pode falar. Eu concordo com tudo, acho excelente tudo isso que o Odelino falou. Só queria falar uma coisa, porque já aconteceu muito comigo no atendimento fraterno. Às vezes, apesar da gente explicar, né, ensinar a estudar o Evangelho de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, me caiu, assim, né, de repente, num atendimento, uma pessoa que era de outra religião e que não
não queria seguir, apesar de eu explicar o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as lições de Jesus explicadas por Kardec e por espíritos também, amigos que mandaram mensagens, essa pessoa ficou meio ressabiada. Aí eu acho o seguinte, ok, usa o Novo Testamento, que o Adelino falou agora. Eu ainda falo, não é o Velho, usa o Novo Testamento, porque são as lições de Jesus. Leia, você não quer ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Não faz mal. Use o Novo Testamento. Vai seguindo lá Mateus, né, capítulo por capítulo, pedacinhos por pedacinhos. Tenta interpretar, né? E também, eu acho, no meu caso, por exemplo, como eu já li muitas e muitas, muitas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, eu, atualmente, o meu Evangelho, eu uso o Emmanuel, os livros de Emmanuel, que o Adelino falou que pode abrir o acaso e tudo mais, então, mas é uma possibilidade também, porque é o estudo do Evangelho. Então, pega um Fonte Viva, cada dia uma mensagem, a primeira, a segunda, a terceira. Acabou o Fonte Viva? Caminho, Verdade e Vida, e outros. Porque Emmanuel estudou muitas outras passagens do Evangelho de Jesus que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acho que Kardec pegou o que é de mais importante, mas Emmanuel já foi para Paulo, pegou muita coisa de Paulo, de Tiago, então também pode ser assim. Lembrando que num dos livros do André Luiz, não lembro qual, o grupo familiar vai fazer um evangelho no lar, né? Vai estudar o evangelho, mas a mãezinha tinha pedido para a filha trazer uma reportagem do jornal. Olha vocês, que era para usar o jornal, a notícia que estava incomodando a menina no caso, para trazer o evangelho para aquela notícia do jornal. Então, o importante é estudar o evangelho de Jesus para a nossa vida, né? Tudo bem? É isso aí, não, tá ótimo. Eu acho que, e aí, né, fiquem à vontade, não tem quem é. Vocês dois são especialistas nos dois assuntos aí. Vão complementando, vão fazendo, não tem problema nenhum. Mas eu queria voltar um pouquinho no atendimento fraterno, antes de a gente ir para esse momento hoje de fazer online, por telefone, etc., é que é uma outra coisa que a gente ouvia muito, né? Quando a casa estava aberta, algumas dúvidas que as pessoas tinham e que eu vou perguntar provocando você, Mércia, que é o seguinte: primeiro, alguns falavam, mas isso eu vou para atendimento, é uma terapia que eu vou fazer lá? Eu vou sair com as respostas que eu quero? E o outro ponto é sobre a confidencialidade, né? Será que o que eu vou contar lá vai ficar lá? Como é que funciona isso, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque acho que são pontos importantes para as pessoas que não estão acostumadas com esse trabalho, né? De entender que isso realmente tem uma alta confidencialidade, né? E isso é fundamental como uma terapia que você vai fazer. E aí você, como psicóloga, deita e rola nesse assunto, né? Então, né, foi muito boa essa pergunta. O atendimento fraterno não é uma terapia, não é uma psicoterapia, né? Até pode ser uma terapia, mas não é uma psicoterapia. As pessoas que estão lá pode até ter psicólogos, mas a grande maioria não são psicólogos. Então, nós vamos realmente ouvir aquela pessoa e não dar opinião, isso é muito importante, a gente aprende isso no curso, não é para dar opinião, porque ninguém sabe qual é a resposta certa, nem numa terapia real, nem no atendimento fraterno, você não sabe o que é certo para a pessoa, se ela casa, se ela descasa, se ela tem um filho, se ela não tem um filho, se ela tem, enfim, se ela muda de emprego, não muda de emprego, nós não sabemos. Então, a gente acolhe e encaminha para assistência espiritual. E o que a gente sempre fala é o seguinte, na assistência espiritual, a pessoa vai ouvir palestra, e ali na palestra ela vai captar, ela vai pegar justamente aquilo que vai ser resposta para ela. A resposta vai surgir para ela num livro, quando ela for fazer o Evangelho no Lar, numa palestra, de várias maneiras, e até com as reflexões dela própria, depois dela ter se acalmado seu coração e tudo mais, e estar mais aberta ao plano espiritual superior, né? Porque eles estão ao nosso lado. Mas aí, como disse agora o Adelino, quando você faz, por exemplo, o Evangelho no Lar, naquele momento você abre os seus canais. Você, no dia a dia, você está agitada, você não consegue, às vezes, entrar na sintonia do seu mentor, do seu amigo espiritual. Mas no Evangelho, você está ali estudando aquela passagem de Jesus, discutindo, fazendo prece, de repente vem uma luz. Plum, já sei o que eu vou fazer, né? Então, é isso.
E sobre a confidencialidade, podem ficar tranquilos, isso aí é uma das coisas mais importantes. O que chega lá para nós não é para passar para frente, nós não passamos. Eu ouço, eu guardo para mim e tento resolver isso daí, né? Encaminhando essa pessoa para Jesus, né? É Jesus que vai ajudar. Posso só complementar esse ponto que a Mércia colocou? É interessante essa parte da confidencialidade, porque existe uma ética até entre nós de nós não tratarmos casos entre nós, a não ser quando que existe algo que você precisa, um assunto que você precisa discutir, porque às vezes você não tem uma ideia exatamente de como tratar aquele caso, mas não fazemos isso. E uma coisa muito interessante que acontece conosco, às vezes vem as pessoas dizem, olha, lembra, eu passei com você e tal, foi muito bom, ou não foi muito bom, enfim, né? Mas você lembra daquele caso e a gente acaba não lembrando. É muito interessante isso, é algo que a gente não sabe explicar. Nós simplesmente, é como se nós ouvíssemos, fizéssemos ali o atendimento e passasse uma borracha naquilo. Você não lembra mais daquele caso, não é? Legal. E só mais um comentário, que talvez aí a gente linke o atendimento e as assistências com o evangelho, né? Que nem como nós falamos, o atendimento, ou melhor, desculpa, a assistência, ela é algo na casa que é uma menor parte. A maior parte é aquilo que nós fazemos. E como a Mércia falou, é por isso que a pessoa, antes dela ir para uma assistência, ela fica numa palestra durante um tempo, e ali ela fica absorvendo uma série de informações para que ela, ou para que nós, quando vamos fazer a assistência, possamos trabalhar o nosso eu, melhorarmos e crescermos, não é? E o evangelho é um dos recursos, como nós já falamos. E aí é onde que o atendente, ele analisando a pessoa, o caso, né? Ele pode fazer até como a Mércia falou, se a pessoa é uma evangélica, às vezes, que vem, nós não vamos falar sobre o evangelho segundo o Espiritismo para essa pessoa, né? Às vezes a gente analisa até se é o caso de nós falarmos de evangelho no lar com essa pessoa. E aí orientamos nas orações, enfim, de outra coisa. Mas a pessoa que ela vai, então, ser direcionada para um evangelho no lar, aí o que nós fazemos? Nós mandamos essa pessoa, né, direcionamos essa pessoa para a assistência, mas também para o grupo de orientação que temos na casa do Evangelho no Lar. Aí a pessoa vai nesse grupo, passa por esse grupo, numa sessão, ela entende o que é o Evangelho, ela entende a importância, o que acontece no Evangelho, o grupo faz um Evangelho com ela para mostrar como que é, e aí a pessoa vai, não é para nós estarmos com esse grupo sempre fazendo o Evangelho com ela, né? Só para orientar. E aí falamos, olha, agora você vai e faz o Evangelho no seu lar. Se você tiver dúvida, volte novamente e a gente tira a dúvida. Então, esse é o grupo que nós temos de orientação para o Evangelho no lar na casa. E aproveitando esse caminho que você terminou, e então, antes da pandemia, as pessoas faziam uma simulação, faziam tipo um treinamentozinho no próprio semeador para como fazer o evangelho no lar. Hoje em dia, que não tem mais esse atendimento ao vivo, vocês prestam esse tipo de atendimento online? A pessoa pode se inscrever? Como é que está funcionando essa parte do ajuda no Evangelho no Lar? Do Evangelho no Lar? Então, a pessoa, quando que ela passou no atendimento fraterno, depois a gente explica como é que é o atendimento fraterno hoje, por telefone, né? Mas o atendente, ele analisa o caso, detecta a necessidade dela fazer essa orientação do Evangelho, e aí ela é avisada que na quarta-feira, durante o dia, ela vai receber, pelo telefone que ela nos ligou, ela vai receber um link do Google Meet, e ela vai entrar depois pelo Google Meet, por aquele link, na quarta-feira, às 8 horas. E aí é a mesma coisa, é uma reuniãozinha onde que as pessoas, as trabalhadoras estão ali, vão explicar sobre o Evangelho, que fazem um Evangelho no lar com ela, mesma coisa como se nós tivéssemos presencial, tá? Então, de novo, o atendente fraterno avisa que ela precisaria fazer isso, se ela se interessar, a gente manda um link para ela na quarta-feira
pela manhã, para que à noite, às 20 horas, ela entra e faça essa reuniãozinha do Evangelho, essa orientação, receba essa orientação. Essa orientação nesse horário que você está falando, ela é feita para várias pessoas que se interessaram. Sim. Ou é individualmente? Tipo uma palestrinha, tipo uma orientação para todos aqueles que entrarem naquele link, é isso? É uma orientação. Isso que legal. É exatamente como que é feito ali na casa. Na casa é a mesma coisa. As pessoas que são enviadas para o grupo, não é? Às vezes você recebe na sala 3, 4 assistidos que vão ser orientados. E ali explicamos para eles e orientamos sobre o Evangelho. Mesma coisa online. Elas recebem o link, entram, e ali, como nós estamos aqui nessa reunião, é a reuniãozinha da orientação do Evangelho no lar. Aí depois nós vamos falar sobre Evangelho no lar mesmo, né? Estudo do Evangelho, aí é outra coisa. Mais para frente a gente comenta, mas vamos por parte. Aí, eu acho que aí a gente, então, para fechar o ciclo, precisamos entender o atendimento fraterno hoje, que não é ao vivo. Como é que ele está sendo realizado e como é que as pessoas podem participar, se inscrever para esse atendimento fraterno. Quer falar, Messi? Falo. Então, primeiro só queria falar para você, né, que eu acho importante, a gente até discutido sobre isso, sobre esse link entre o Evangelho no lar e o atendimento fraterno, lembrando que o Evangelho no lar, para nós, ele é um dos remédios que poderosos, muito poderosos, que a gente quer ensinar para todo mundo. Por isso que a gente tem esse dia que o Adelino falou. Ele é muito poderoso e as pessoas não sabem disso. Então, a gente tenta fazer essa orientação. Mas como está acontecendo, né? Você quer saber o atendimento fraterno? Isso. Quando fechou, né, com a pandemia, ou fechou o semeador, nós percebemos que a gente precisava continuar esse trabalho, que era extremamente importante nessa fase agora, né, de grande sofrimento, muito medo, ainda mais. Agora parece que talvez esteja mais calmo, mas no começo, aquele pavor, todo mundo desesperado com Covid e tudo mais, então a gente precisava continuar trabalhando. E aí nós conseguimos um instrumento que foi doado para o semeador, que era o seguinte: as pessoas podem ligar num número, tem um número que vai ser divulgado, eu até tenho o número aqui se precisar, deixa eu ver em algum lugar eu tenho o número, enfim. Deixa eu ver, não sei onde está, mas depois eu vou procurar aqui. Eu tenho aqui, depois a gente passa. Então, tá bom. Esse número, a pessoa liga, então, esse número vai cair numa coordenadora, né, que vai direcionar para um grupo de atendimentos, de atendentes fraternos que estão de plantão. Funciona esse plantão todo dia, das 14 às 20 horas. E para eles, é simplesmente isso. Das 14 às 20 horas, você vai ter vários plantonistas de atendimento fraterno. Então, ligando para aquele número fixo, a nossa coordenadora vai direcionando para aqueles que estão disponíveis. Se acontecer, e às vezes acontece, ela me contou, de ligar e está, por exemplo, todo o grupo ocupado, ela pega o telefone do assistido e, assim que desocupar um, ela mesmo liga para o assistido e fala, ó, vou te passar para um atendente fraterno. Então, e nós estamos fazendo por telefone, não é online, porque justamente nós ganhamos esse recurso e está sendo, sim, super interessante. Conversando com o pessoal, eles falaram assim que, a princípio, foi assim, um desafio, né? Porque precisava de uma adaptação, a gente estava acostumado a atender olho no olho, né? Sentindo, observando, e, de repente, nós tivemos que fazer o quê? Desenvolver outros sentidos, né? Então, prestar atenção ao ouvido, no silêncio que aconteceu. Por que silêncio? Ela está chorando? Não está chorando? Ela está engasgada? Então, e usar muito mais até a intuição, que a gente já usava, mas muito mais agora, de ter aquela ligação e falar o que está acontecendo e trabalhar com aquela pessoa e ouvi-la. Então, atualmente, diz que esse grupo está extremamente afiado. Estão ótimos, estão atendendo muito bem. O Adelino é um deles, né, Adelino? Você quer falar, Adelino, sobre isso?
Não, não, você falou tudo. A pessoa tem o telefone, liga e aí nós conversamos exatamente como se tivéssemos ali frente a frente. A Mércia tocou num ponto interessante. Nós não conseguimos ver a pessoa porque a expressão corporal sempre nos diz muito, não é? Mas a voz da pessoa, a tonalidade, a cadência da voz, a gente consegue realmente captar o estado em que ela está, né? E dar a mesma assistência que a gente dá lá no semeador. E o bom disso é que a gente consegue ampliar, não é? Para lugares não só na nossa comunidade aqui, né? Na nossa área de Alphaville, eu sou de Santana do Parnaíba, mas a gente consegue ampliar, e é o que está acontecendo, né? Eu acho que é importante, né, essa conexão, essa ligação, para a gente entender que, primeiro, que principalmente num momento como esse, né, o semeador não poderia deixar de estar atendendo os seus assistidos, né? Isso é fundamental, principalmente nessas horas que a gente está vivenciando aqui e que tudo está se mantendo dentro das possibilidades na melhor maneira possível para esses atendimentos. A Mércia falou aí de que o pessoal do atendimento está muito afiado, então eu imagino que, né, desenvolver esse outro sentido, que antes era muito mais tranquilo, pela expressão corporal, pela expressão facial, pelos movimentos que a pessoa fazia, você tem lá uma linguagem e tem uma mensagem fantástica, né? E essa mensagem visual, de repente, não está mais. Mas você pode, né, como vocês falaram, vocês podem, né, afiar os ouvidos e também aprender a fazer mais perguntas que vão dar a ajuda para direcionar. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, muda um pouquinho o modelo do atendimento, obviamente, né? Não é exatamente o mesmo, mas ele pode também ser enriquecido com esse treinamento que é feito, né, de você desenvolver outros sentidos. Eu lembro, né, eu tive uma vez no Japão lá, fui fazer uma massagem e era uma pessoa deficiente visual, cega totalmente. E ela tinha uma habilidade de reconhecer, de fazer, de sentir, que era uma coisa impressionante, né? Então nós como seres humanos, a gente tem essa capacidade de desenvolver e aprimorar os sentidos quando a gente tem deficiência por algum lado, né? Então é uma coisa que é muito importante, que a gente está aprendendo, né? E de todas as maneiras. E no Evangelho no Lar, né? Eu acho que ele tem, como ele não, vamos dizer, ele não mudou, ele continua sendo feito no lar, mas eu acho que ele teve um incremento de mudança, Adelino, que talvez você possa confirmar pelas experiências aí, mas eu acho que as pessoas estão se interagindo também pela internet, né? Então, de repente, né, tinha um amigo meu que falou, pô, eu quero fazer o Evangelho do Lar, mas eu tenho que fazer sozinho e não sei o quê, e de repente falou, pô, mas minha filha não mora no Brasil, mas aí eles arrumaram um jeito, um horário, no fuso horário dos dois, e eles fazem pela internet com a mesma eficiência que eles fariam se tivessem presencialmente, né? Então ele já pega até mais lares aí envolvidos. Exatamente. Eu não sei se tem grupos fazendo isso também. Eu não tenho esse conhecimento. Então, mas da tecnologia e do isolamento social que mudou radicalmente as nossas vidas, o importante é como é que a gente pode sair dessa situação, continuar ajudando, né, e usar a tecnologia a nosso favor, não é verdade? É isso aí. Você sabe, Hélio, que quando nós paramos as atividades presenciais, nós ficamos sem conexão entre uns e outros ali, né, dentro da casa. Então, o que nós começamos a fazer foi os próprios grupos das várias atividades, das várias salas, começarem a fazer o seu evangelho, não é? Semanalmente, nos horários do trabalho, para não perder aquela ligação, para não perder a harmonização e para fazer com que a casa continuasse ainda com os trabalhadores harmonizados e nós ligados à casa. Então, hoje, dentro do semeador, existem muitos grupos do evangelho que nós falamos, né?
de grupos que nós... Inclusive, existem grupos também que se formaram, existem uns 2 ou 3, eu faço parte de um, inclusive, aonde que nós começamos a pegar aquelas pessoas que ficaram sem grupo e tudo mais, e criamos ali, né, o grupo do Evangelho. Então, tem o grupo do Evangelho da terça, tem o grupo do Evangelho da quarta, mas esses são só para trabalhadores, alunos, não é? E tem uma coisa muito importante, viu? Uma notícia muito boa aí que a gente pode até dar de primeira mão, né, Mércia? Olha aí, ó. Que é é verdade, é de primeira mão aí, ó. Que é o estudo do Evangelho de sextas-feiras. A casa, ela sempre teve o estudo do Evangelho às sextas-feiras, né? Das 20 às 20h45, e foi interrompido esse trabalho, e agora nós estamos retomando com os mesmos grupos e aberto ao público. Então, vai ser para trabalhadores, alunos e aberto ao público. Então, vai voltar novamente o estudo do Evangelho às sextas-feiras. A primeira reunião vai ser agora na sexta-feira, dia 4 de junho. E como é que vai ser como é que vai ser? Vai ser pelo Google Meet, tá? E as pessoas, elas vão receber o link através das nossas mídias sociais. É o Facebook, é o Face, é o Instagram, tá? Ali vai vir. Então, fiquem ligados, né? Que deve vir ou e-mails internamente, quem participa dos e-mails, WhatsApp e tudo mais, vai receber o linkzinho, e na sexta-feira entrou ali e participa. Como que funciona isso aí? Uma abertura, uma prece ali pelos trabalhadores que vão estar ali na casa. Depois daquela prece, lê-se o trecho daquele dia, explica-se o trecho daquele dia, e aí todos podem contribuir com reflexões, com ideias, com perguntas. Muito bacana, muito bacana. Bom, então, que ótima convidados notícia, aí. excelente notícia. Depois, pelas mídias sociais, o pessoal vai saber direitinho como proceder, né? Mas tem uma pergunta aqui da Silvia que eu acho que é bem pertinente, porque a gente falou do atendimento fraterno, falou do Evangelho no lar, a Mércia falou que no atendimento estão dependendo se é um encaminhamento para uma parte espiritual ou não, tal. E aí a pergunta é a seguinte, tá? Mas hoje, com a pandemia, como é que ficaram que eram as salinhas de treinamento, de passes? Como é que está funcionando isso hoje? Para onde eles são encaminhados depois do atendimento fraterno? A Silvia entrou na minha sintonia, porque eu estava pensando, preciso falar isso, preciso falar isso. Ela pegou e jogou a pergunta aí. Olha, maravilha, Silvia. Justamente, eu estava querendo comentar isso, porque os trabalhos espirituais, como disse o Adelino, continuam existindo à distância. Então, o P1, P2, o CH, né, o P3E, P3B, todos os nossos passes Das continuam crianças, PA... das crianças, os passes das crianças, tudo, continuam existindo no mesmo dia, no mesmo horário, numa reunião. Eles fazem a reunião também do Google Meet ou Zoom, nem sei exatamente se é acho que é o Google Meet. Cada um usa, é diferente, é o Google Meet ou o Zoom. Ou o Zoom, né? Então, os trabalhadores fazem a reunião, né? Antes de chegar lá, os atendentes fraternos mandam para a nossa coordenadora, a nossa diretora do espiritual, os passes, as pessoas que foram encaminhadas para os passes vários. Uma lista de pessoas que foram para o P1, uma lista das pessoas que foram para o P3E, enfim, para os vários passes do semeador. Essa lista, ela encaminha para os trabalhadores desse passe. Então, naquele dia normal, o grupo vai se reunir, vai fazer o seu estudo dos livros, como eles faziam presencialmente, e vão vibrar depois por todos aqueles que estão na lista, que vão estar anotados depois num caderninho. Então, nesse momento, uma coisa importante, quando o atendente encaminha para um passe, se tem, por exemplo, 2 dias, 2 horários, ele vai perguntar para aquela pessoa, você vai tomar, sei lá, o CH, nós temos na quarta-feira às 20 horas e na segunda às 15 horas. Que dia você prefere? Eu prefiro segunda às 15. Então, nesse dia, você
vá no quarto, vá fazer sua oração, uma leitura evangélica, se ligue, se conecte, porque você vai receber ajuda, né? Então, a gente já orienta essa pessoa a ficar conectada naquele horário. E naquele dia do trabalho, os trabalhadores do passe vão estar vibrando por ela. E aí, gente, que vem a coisa importante, porque a gente está passando agora para o plano espiritual, e o plano espiritual se apresenta. Vocês podem ter certeza que o plano espiritual se apresenta. E eu quero contar um exemplo para vocês, de uma pessoa que me contou isso, que ela foi encaminhada para um passe, e ela estava ali na casa dela orando e lendo a mensagem, se preparando. Ela viu uma moça de branco entrando pela porta da casa dela, chegando até ela, dando um passe nela, e depois se encaminhou até o quarto do filho dela. E quando ela contou isso extremamente emocionada. Ela até chorou, falou: Mércia, realmente eu estava ali e eu vi. Ela entrou, deu um passe e foi cuidar do meu filho também. Então, gente, o plano espiritual está se apresentando. E eles estão fazendo trabalho, talvez muito maior agora, indo nas casas das pessoas. Vocês podem confiar. Posso só reforçar uma coisa? É muito importante esse ponto que a Mércia falou em termos de sintonia. Então, e uma outra coisa também. Embora a gente pergunte aí que dia tal a pessoa gostaria, mas o nome da pessoa ela vai para todos os grupos. Então, ela vai receber um CH, o nome é endereçado para todos os grupos de CH. Se a pessoa quiser entrar em todos os horários que é feito CH, porque a gente passa, acontece de segunda, acontece de quarta, acontece de domingo. Ela pode entrar em todos os horários. Então, dependendo da condição que a pessoa está, ela pode fazer até mais do que uma só vez. E é muito importante isso que a gente pede para que a pessoa realmente se sinta ali no semeador, ou se nem conhece o semeador, porque tem muitas que nem conhecem o semeador, que se ligue com Jesus naquele momento, são 20 minutinhos, 25 minutinhos que a pessoa fica em prece ligada, porque ela precisa estar numa mesma sintonia. Até a gente fala, não adianta nós estarmos enviando para vocês ondas da Rádio Bandeirantes, né? Se você está ligado na Jovem Pan. Então, não vai conectar, tem que ficar numa mesma conexão. E estando na mesma conexão, é aquilo que a Mércia falou, acontece. Ali está o nome das pessoas, o endereço e acontece. Uma outra coisa importante também, quando que a pessoa ela recebe o presencial, o nome dela fica por algumas semanas, né? Um P3, por exemplo, são 4 semanas, depois é analisado o caso, enfim, 8 semanas. No online agora, ou melhor, à distância, o nome da pessoa vai ficar durante todo o tempo até a casa reabrir. O dia que a casa reabrir, aí nós vamos receber a visita dessas pessoas, caso ela continue necessitando, né? Ou então os nomes saem. Mas até a casa reabrir, os nomes vão continuar lá. E tem tido resultados, assim, fantásticos. Tem até um depoimento aqui da Juliana, que ela fala que ela está fazendo o tratamento, e ela falou, essa semana eu senti uma imposição de mãos e um perfume, um cheiro maravilhoso, cheiro de flores, né, que emocionou muito. Ou seja, isso aí, Ju. Então, isso aí a gente ouve o tempo todo, é muito legal, né? Mas, gente, a gente com certeza teria muito mais coisa para estar falando. Eu acho que a gente deu uma boa cobertura nas informações. A gente vai para os minutos finais aqui, que eu vou pedir para vocês fazerem algumas considerações, mas o que eu queria pegar assim é esse momento, né? Se a gente olhar esse momento que nós estamos vivendo, se a gente juntar isso com o que no último livro do Divaldo Franco, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente então, o plano espiritual está passando para a gente que esse momento de transição é muito importante, muito crítico, né? E que nós temos que ficar muito atentos, porque o grau assim de espíritos que querem obsediar, que querem atrapalhar a vida das pessoas é muito grande, e isso acontece nos lares, isso acontece nas casas espíritas, e isso acontece nos hospitais, principalmente, né? Então, é esse um momento que essa sintonia nossa precisa estar muito harmonizada para o lado do bem, para o lado do bom, harmonizando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Então, nessa linha,
E aproveitando que nós falamos, eu gostaria que cada um de vocês desse aí a sua mensagem de encerramento, né? De como é que a gente se cuida e o que a gente faz num momento tão crítico como esse que o planeta está passando, né? Pode Bom, escolher quem começa. vou seguir a história das meninas primeiro, lá do Adelino. Eu sempre falo o seguinte, né? Aquela frase que nós espíritas cansamos de ouvir falar, mas vale repetir. A gente tem que lembrar que Jesus está no leme do nosso barco. Então, por mais que esteja assustador, por mais que nós tenhamos preocupações, tem que confiar que Jesus está no leme e que só vai acontecer conosco aquilo que for para acontecer. Obviamente, se a gente não se descuidar também, né? Porque se eu me descuidar, me colocar em risco de propósito, achando que Jesus vai me salvar, isso não vai acontecer. Mas se eu estou me cuidando, se eu faço o meu papel de me proteger e proteger as pessoas ao meu redor e a humanidade no geral, então eu posso confiar que só vai acontecer se eu precisar daquilo, né? E se eu precisar daquilo, ok, que venha, né? Eu não vou morrer de Covid se não for para eu morrer de Covid. E lembrando, gente, que eu já ouvi isso daí, e eu até queria comentar, não é, quem está morrendo de Covid não são só as pessoas que estão sendo levadas para exiladas, etc. Não, muitas pessoas boas estão morrendo de Covid. Haja visto a nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Então, se for meu momento, ok, se não for, não vai ser agora. Então, vamos confiar? Vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus e fazer a nossa parte. Muito bom, legal. Tá certo. Bom, eu queria dizer que o semeador aqui, mesmo fechado, ele está de portas abertas, certo? E é o porto seguro para velhos e novos amigos, para todos nós. Que nós não tenhamos melindres, mesmo nós que trabalhamos na casa, somos trabalhadores, não tenhamos melindres para entrar em contato com atendimento fraterno, caso seja necessário. Às vezes, nós entramos numa condição onde nós sozinhos não conseguimos, às vezes, sair de determinadas situações. Mesmo com todo o conhecimento que nós temos, precisamos de alguém. Precisamos falar das nossas necessidades, precisamos ter alguém que nos ouça, e nós estamos aí para ouvir. Lembrando sempre, como já falamos bastante aí, que o Evangelho é uma excelente ferramenta, uma excelente prática e precisa ser feito com todos os cuidados, porque dá resultado sim, né? E além disso, as preces, as boas práticas, não é? E nós estarmos em gratidão. Eu tenho um amigo que me ensinou aí que nós temos que estar em constante oração. Em constante oração não é rezar o dia todo, mas em constante oração é nós estarmos com uma energia boa, positivo, com gratidão a tudo, a todo momento. Da água que sai da torneira, do ar que nós respiramos, nós temos que ter gratidão de tudo, por aquilo que está na mesa, pela compra que nós fazemos no supermercado, enfim. A hora que, enquanto nós estamos trabalhando essa gratidão, essa boa energia, com certeza nós não damos espaço para energias ruins entrarem, não é verdade? Conseguimos fazer isso 100% do tempo? Não, mas vamos tentar, não é? Que é o que nós precisamos fazer. Então, estamos aí. Eu acho que... Nós não passamos o número, né, Elio? O número... Não, aqui eu acho que a Rita pôs 45, a Rita pôs? 41, 52, 52, 60, é esse? Isso. Isso, é 45, 52, 52, 60. E tem outro que é o 4552, 5260 também. Isso, esse é o grupo, esse é o do Evangelho do atendimento fraterno lá, por telefone. Eu acho que esse é o momento. Lembrando também, senão o pessoal me pega no pé aí, nós temos também um Evangelho ao público que é de sábado, do grupo dos pais. Tá? É Evangelho no Lar dos Pais, começou fazem umas 3 semanas. Então, quem quiser participar aí, evangelização, sem o cedilha e sem o tio, osemeador.org.br, Evangelho feito com os pais, sábado às 9 horas. Legal, eu acho que... É isso aí. O semeador é esse porto seguro, é esse farol de energias positivas
que está sempre disponível nessas formas aqui online, por telefone, por pensamento, seja o que for, né? Então, cabe a cada um de nós usar desses recursos, principalmente nesse momento difícil que a gente passa. E também um cuidado, né, além de tudo que vocês falaram, a gente cuidar da nossa higiene mental. E isso como é que a gente faz? Olha, vamos prestar atenção aonde que a gente está colocando a nossa atenção, né? Os noticiários, eles vivem de notícias ruins, né? Infelizmente. Então, se a gente quem fica o dia inteiro assistindo notícia, vai estar no fim do dia impregnado, tudo com uma energia altamente negativa, e isso vai afetar os pensamentos da gente. Então, cuidado com o que a gente vê, com o que a gente olha, cuidado com os fake news na internet. Infelizmente, a gente está sendo bombardeado de todos os lados. E o que vocês falaram é muito verdadeiro. Sintonizar em Deus, acreditar, ter fé, fazer boas leituras e procurar ajudar quem está precisando da nossa ajuda o máximo possível. Mércia, super obrigado. Adelino, super obrigado. E a todos vocês que estiveram com a gente aqui até agora, muito obrigado pela participação, pelas boas energias que vocês vibraram para todo mundo que participou, e até o nosso próximo encontro aí, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Tchau, gente. Até mais. Fiquem com Deus aí. Um abração.